Tá começando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Junto comigo, minha queridíssima, excelentíssima, babíssima. Oi, gente! E hoje a gente trouxe uma convidada expert no assunto que a gente mais fala aqui, que é casamento, obviamente. Michele Lourenço, que é assessora e tem uma ampla bagagem nesse universo. Vai contar tudo pra gente, dos bastidores. Não é só a parte que a gente vê, não, tá? Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente, pelo convite, eu adorei. Nós vamos falar hoje um pouco desse mundo encantador e desafiador que são os eventos, né? Muito Desafiador, gostoso. mas que a gente ama, A né? gente ama. Então, a gente quer saber do começo, né? Como Começou? Como foi picada pelo bichinho do evento? Veja bem, eu acho que você já tem muita história, assim, parecida, que a pessoa casou e nasceu uma assessora. Comigo bom, foi a mesma muito coisa. Eu fui pedindo em casamento, foi a coisa mais linda. O meu ex-marido, né, era muito romântico, foi um pedido lindo. Falei, vou casar. Animei. Animei. Vamos fazer esse casamento. E na época, isso tem 15 anos, era muito pouco falado essa coisa da assessoria de casamento. Tinha o cerimonial, Sim, você sim. tinha assim, as pessoas, como que era? As pessoas no interior trabalhavam com isso, mas elas tinham outro serviço além desse Sim. gancho Era aí. um que elas- bico. Era um bico. Era um bico. Eu falei assim para minhas irmãs, como que eu vou confiar em alguém que só faz um bico? Porque eu sempre acreditei no full time. No envolvimento, Como que você né? se insere no corpo ali? e alma. Eu trabalhava com meus pais, né, na empresa deles. Vamos lá, então, eu vou começar desde o começo. Eu fui, assim, captando o que era mais interessante. Eu fui fazendo minha lista de convidados, minha listinha, meu cronograma ali de que horas que eu vou contratar isso. Eu fui bolando isso, computador ali, fornecedores. Já tinha os fornecedores que eu gostaria, mas você ia ver verba com o que você podia. Eu falava, vamos desenvolver alguém. Acabei indo para cidades vizinhas, desenvolvi fornecedora. Tive uma que trabalhou comigo anos depois, assim. Nossa, você criou uma indústria. Eu acho que isso que foi o legal, isso que fez sentido. Você desenvolver as pessoas, né? Você vê aquele trabalho nascendo, né? Em todos os Nascendo. sentidos, não é nem só pra você, mas para o mercado como um todo, né? E fazia sentido isso. Por que não chamar legal. alguém que... A pessoa falou assim, eu nunca fiz um casamento num clube. Eu falei, mas olha, eu te ajudo. Eu falava, eu te ajudo. No dia eu vou estar lá com você. Eu vou estar lá junto. Confia em mim, eu te ajudo. Gente, volta tudo. Não existe isso de confia, eu ajudo. Noivas, não tem como, tá? Tem que contratar Você alguém. é só noiva. Seja só noiva. Eu falo muito hoje depois a gente vai conversar sobre tudo que eu trabalho, mas às vezes a mãe é aniversário de 1 ano. Michele, o que eu faço? Chega sendo mãe. Você chega só sendo. Do seu papel. Faça seu papel bem feito. Esse é Então, bom, eu esse é comecei bom. assim, foi meu casamento. Aí depois eu vim para São Paulo, né? Meu ex-marido morava aqui. Aí eu trabalhava no ramo de logística, transporte, Nossa, caminhão. O que eu ia fazer aqui, né? Aí eu comecei trabalhando com isso. Fazendo maternidade no Einstein, depois chá de bebê, até eu fazer um casamento de um casal de amigos, do Franz Café, que a gente colocou um Franz Café dentro do local, lá em Bauru. Uau. Aí não parei mais. E aí foi. Estamos aqui, ó. aí começou. Olha o que aconteceu. Aí começou. Aí Aí um indica começou. pro outro, um Foi fala. indicação, aí esse universo todo, assim, apaixonante. Como a gente falou na apresentação, desafiador. Sim. E tem um livro aí para bastidores, tem um livro. E assessora, aquela pessoa que assim, você leva debaixo do braço, né? Pra Você leva tudo que você vai junto. fazer Tipo, na vida. é Leva início junto, e não vira- tem fim. Não tem fim. E é assim, é de mão dada. Porque, não é? Eu falo muito que... às vezes a pessoa fala, mas tem um descontinho. Eu falo, olha, sabe esse desconto que você quer? Eu vou conseguir ele pra você no decorrer do evento. Porque eu choro mesmo, eu peço desconto, eu faço junto com o fornecedor. O que a gente pode colocar aqui? Por exemplo, uma coisa que onera bastante, a comida, doce. O que a gente pode mudar aqui? Onde? Onde Que que a gente você pode vai mexer? ser o olho desse casal, né? O olho Durante total. todo o processo. Total, No porque... dia, inclusive no dia. Gente, eu falo que o dia é uma pontinha, assim, do que a gente faz. Todo um processo de trabalho vem nesse decorrer de... Aí é 1 ano de planejamento. Esse 1 ano todo que a gente trabalha. No dia, você concretiza tudo aquilo que você colocou no papel, que a gente organizou, mas
Tem tudo um trabalho por trás. Quem Quando- vê só o dia... Quando você fala desse processo, né, dessa tomada de decisão, tudo mais, você recomenda que seja tudo feito com 1 ano antes? Qual que é esse prazo? Ou não existe uma regra para isso? Olha só, não existe, porque às vezes tem casal que a noiva é pedida em casamento, tipo, em junho, ela quer casar em dezembro. Ah, a gente sabe Ela disso. tem imediatismo, ela quer casar. Então, a gente tem condições de fazer um casamento em pouco tempo. Um evento, por exemplo, um evento que eu gosto muito, que é Baby. O evento Baby, a mãe fala assim, Michele, deu certo, agora eu vou ter uma brecha aqui, eu queria fazer o batizado daqui 20 dias. Então, você consegue montar, você faz um escopo ali no dia, já começa a orçar os fornecedores, você consegue montar. Mas o ideal, você quer fornecedor bacana, você quer garantir uma boa data, eu acho que 1 ano antes, 1 ano e meio, tem condições? Começa 1 ano e Sim. 8 meses. Você que é confortável. você segura a data daquele fornecedor que você sonhou. E também tem muito essa coisa do curtir o processo também, porque senão vira tudo emergência, tudo urgência, aquela coisa Decidido meio... Todo mundo arrancando os cabelos, né? Vira tudo psicólogo, É, né? Aí Você você... tava na sessão de psicólogo, Aí, não pode. aí você que, né, que tem que segurar a bucha. Esses tempos eu tive uma noiva que ela falou assim, então, eu tava conversando com umas amigas e elas falaram que eu não contratei. Eu falei, mas você vai ter? Você curte essa coisa do coral enorme? Não, eu não curto. Então você não vai ter. É porque vai esse assunto entrando na cabeça, Gente. elas vão mudando, tipo... E Que vem as eu- assessoras externas, né? Que quer dar só pitaco. Eu só Não dei- quer eu fazer só- nada, Olha, ela eu só só fiz quer um comentário, mas você já foi atrás. Não, ela não vai ter. Ela quer só uma pessoa cantando. Então não vai ter um coral, não vai ter... Não é o estilo da noiva. Ai, é verdade. Ai, é verdade. Nossa. Então é muito engraçado Seu isso. papel que a gente também sempre fala, né? Alertar. O bom profissional desse meio, né? Ele é um pouco psicólogo. Porque você É tem muito que meio psicólogo, que desconstruir essa real necessidade. Porque às vezes, assim, realmente é uma necessidade, é um sonho que ela tava ali adormecido. Ou não. É alguém que falou de fora e saiu correndo, né? Famoso... Ou a mãe que tá com um sonho É. ali, a mãe falou algo, mas não porque vai funcionar. É muitos sonhos É envolvidos. muitos sonhos envolvidos, é muita gente. Vocês estão nesse processo aí, né, gente? A gente tá. Vocês sabem. E assim, é muito legal. Uma dica que eu vou dar pra vocês agora. Ó, dica boa, hein? Gratuita. Boa. Sentem e façam uma reunião só vocês dois. Sim. A gente precisa disso. Porque às vezes você. Sabe aquela retomada de rota? O evento tem muito isso, gente. A gente falou até num dos episódios pra trás muito sobre vai dar errado. Mas o que você faz com o que vai dar errado, que é o segredo? Evento tem tudo pra dar errado. Tudo! Evento Não, é de tudo. eventualidade. Gente, olha, eu falo que dá um livro de bastidores. Dá. E a gente quer saber. Conta. Dá um livro de Bastidores. bastidores, muita coisa assim pra contar. A Cris é uma pessoa que me ajuda muito, é um braço direito. E a gente fez um vídeo esses dias nos stories. Ela falou, Michele, lembra aquele dia que aconteceu tal coisa, que a pia caiu, aí a outra foi limpar? Eu falei, Cris, você não lembra mais disso? Ela falou, mas daria um livro, eu daria um livro. Então, é muita coisa que também, às vezes a noiva chega no final, às vezes eu levo os noivos pro hotel, viu, gente? Principalmente no Carregado. interior, eu levo eles. Aí uma pegou na minha mão e falou, Michele, só quero agradecer por tudo. Aquela dica que você me deu, me conta que que aconteceu, que eu não vi nada. Tipo, a noiva não viu nada, ela quer saber o que foi os A mágica. bastidores. Ela quer saber a mágica. Falei, deu tudo certo, foi tudo impecável, mas você não vai contar o que deu errado ali, ó. Principalmente nesse momento, né? Mas assim, a gente tem bastante histórias, por exemplo, também de noivos que o decorador esqueceu o móvel. Não tinha o móvel. E aí, o que você, assessora, faz? Ligação, fornecedor, traz o móvel. Mas como que naquela hora que você tá ali... Porque, gente, é um pouco insano, assim, se for falar uma palavra mais Bonitinha. bonitinha. Todo mundo se volta pra você no dia. Todo mundo. Tudo que você passou de checklist, de cronograma, o fornecedor, ele dá uma esquecida. Ele fala, mas... Ai, onde a gente vai pôr o fio do fulano que vai entrar cantando? Você fala... A gente vai pôr onde a gente já tinha falado. Então, às vezes, ele quer a conversa com você e ele quer pôr um pouco de coisa a mais ali. Então, você imagina, às vezes a pessoa esquece a fita, esquece... Então, você vai contratando tudo na hora. Não, e você tem que Você ser leva- aquela pessoa, assim, duas caras, né? Que você tá aqui no telefone muito brava. Não, você não pode ficar E tão aqui bravo. com os noivos você tem que passar uma tranquilidade. Porque daí, né? às vezes, tem a mãe que tá se arrumando junto com a noiva, que tá... Ai, a gente quer umas coisinhas aqui pra comer, mas cadê o buffet? Mas cadê o...
Entendeu? Tá? Então Equilibrando pratinhos. equilibrando. A gente ouve muito isso na vida hoje, né? Os pratinhos, tem que dar tudo certo. Então, quem hoje trabalha com eventos, pode trabalhar em qualquer coisa. É verdade. Pode trabalhar eu em qualquer falo. coisa, porque é realmente essa questão de se virar nos... E você olha o 30. macro, né? Você olha o macro, depois você vai... Eu falo que eu vou sendo tipo um funil. Eu vou olhando um todo, gente, continua aqui, depois eu dou um prazo para eles. Então eu falo, nós temos 1 hora, não tem. A gente tem mais de 1h30, 2 horas. A gente tem só 1 hora para todo mundo terminar, como se fosse uma orquestra. Termina, porque eu quero que entre foto, que a gente fique tranquilo, que entre uma limpeza. Eu faço questão, assim, os meus clientes que trabalham comigo já sabem que tem que ter uma equipe de limpeza comigo no dia extra. Sem, mas o espaço... Não. As pessoas não fazem milagre. É pra esse momento. Eu gosto da equipe, eu gosto de certas coisas comigo no dia, que eu exijo isso em contrato. Isso Olha, é muito isso é legal. muito- Um Acho que é uma dica diferencial. super Diferencial. legal, não só para o fornecedor, para a assessora, para vocês noivos. Não economizem em alguns pontos. Sim. Eu Que depois falo, vai custar caro. eu gosto muito de detalhes, né? Quem me conhece sabe... Tem até um jargãozinho que usa lá no interior, que uma pessoa me contou. Ai, tá muito Michele Lourenço isso, né? Porque assim, tava muito detalhado ali e eu prezo por isso. Então, não faça essa economia. Aham. Tenho, assim, no dia, um motorista à disposição, que às vezes tem pessoas Acontece super alguma coisa. legais para contratar, deixa um carro para ele. Acontece, gente. No meu... Um dia eu passei por uma experiência que o padrinho esqueceu a aliança. Ah, essa é clássica, não Ele é? tava ali já mamado. Mas essa é clássica, não é? De esquecer? Não No pode. quarto do Esqueceu hotel. no quarto do hotel. É, sempre tem, Não, né? eu vou. Eu falei, você não vai a lugar nenhum. Você vai- nós vamos. Como que eu vou garantir que ele vai Vai voltar. vai voltar, não vai estar bem, vai Vai ser 2 problemas. vou ter 2 problemas. Então, eu acho muito, muito interessante isso de você, sabe, antever. Tipo, Sim. cuidado com os problemas. Que é o planejar, né? Se você planeja, precaver. por mais que às vezes vão acontecer algumas coisas fora tal, mas você já tem o plano A, B, C traçado. Tá tudo certo. você Por sabe. exemplo, é muito cedo para ver tal coisa. É uma coisa que eu falo muito, eu gosto muito da papelaria. Vocês vão ver que eu vou falando que eu gosto muito de tal coisa, mas eu gosto de tudo. Tá, Então, bom. agora eu tô com um casal de noivos, a gente acabou de já definir o convite, agora tem a caligrafia, mas eu mandei pra eles, agora a gente vai ver caligrafia e mais um item, mais alguma coisa do coral. O que a gente precisa ver, o que a gente precisa fazer agora? Eu falei, calma, a gente só vai ver. Você vai falando, sabe? Mas já é uma coisa que eu poderia deixar pra daqui 20 dias, mas eu já quero deixar tudo pronto, Tem porque... algumas coisas que você já pode adiantar, né? E vocês Você viram, pode gente, adiantar? veio tanta coisa esses tempos, né? Veio pandemia, veio... Muita coisa nova. Alguém fica doente, alguém tem uma dor. Então, E o casamento também, ele perdeu aquela questão protocolar, né? Qual que é a sua visão em cima disso? Tem que ser assim, tem que ter seguir Não. esse script. não, gente, eu sou avessa a isso. Amo o protocolo, amo. Eu falo que você nunca vai me matar depois que você olhar o teu álbum. Eu sou muito chata em protocolo. Olha, Isso Mas é assim, legal. aham, esse é eu o maior faço. compromisso. Gente, é um compromisso porque, por exemplo, eu não tenho foto com o meu sobrinho, minha paixão, assim, meu sobrinho mais velho, que é o primeiro. Eu não tenho foto com ele na festa. Eu esqueci. Sim, na hora você tá... É. Você tá. Então, na hora você está, mas No- quem vai estar por você? Quem Boa. vai estar ligado por você? Isso é muito Na legal. hora eu Bom. estou, mas quem está por mim? Eu acho que é pra vida isso, gente. Na hora eu estou, mas quem está? Então, eu vou falar uma palavra, eu sou chata com isso. E aí, protocolo. Uma vez eu tive uma noiva, tava naquela época de casar, de Tássia Naves, que é uma blogueira super considerável, aí admiro. E aí, essa noiva só falava dela. Eu sentei, ela falei, você vai fazer o casamento dela? Você não pode... Sim, Então, a realidade. então, sabe o que a gente ouvia de mãe? Você não é o fulano? Então, Você não é eu todo falo, mundo. Você não é senta todo mundo. e fala como que a gente vai fazer, que protocolo que a gente vai usar, o que eu gosto muito de protocolo, o gosto de vocês. A Michele, teve uma noiva que pediu no noivado dela um bolo maravilhoso do Nelson, The King. Tinha champanhe com pistache. Aí eu falei pra ela, olha, pistache. Não é muita gente que gosta. Vamos mudar. Champanhe excelente, incrível. Vamos colocar um outro recheio? Porque eu dou esse palpite. Mas aqui eu sei que você super adora, mas vamos colocar o pistache num doce.
Sim, traz em um outro, revisitado em outra frente. E em outro produto. Então eu falo, use o protocolo para educação. Eu gosto muito dessa coisa eu começo, aí uma dica boa também como eu começo a trabalhar com meus clientes. Eu mando uma super lista de convidados, vazia, mas é completa. Então começa o protocolo por aí. Você faz o seu, gente, a tarefinha é homework, tarefinha de casa. Começa o evento pela lista de convidados. Ele não Eu tô terminou nessa, o parei homework. nessa. Trabalho. Eu nem comecei. Não, então você Nem comecei, começa. já Então bombei, amanhã é né? feriado. Ele tá Bombei nessa bombado. matéria. Já tirou nota Bombei. zero. A minha Não, tá a minha nota... prontinha. Não, a prova em branco. Prova em branco, Prova em pior branco. que isso. Você nem tentou. Nem tentei. Eu vou te dar uma dica. Dica, Amanhã- momento dica. Gente, amanhã eu acho que é isso que é interessante, né? A gente aprender aqui. Amanhã você já começa. Sabe, Como que é a... Número 1, Não, família. Não, já tá, assim, ó, já tem um número 13 ali que parou. 13? O 13 parou ali dos padrinhos. Eu só falei assim, só faz a tua listinha aqui dos padrinhos. Isso Eu que eu coloquei mandei- o padrinho pro Eu do já Do lado lado dela. dela. De tanta gente que É. tem. Aham, já Já colocou fui arrumando vários. uns casal ali, ó. Esse pode ser... Nossa, tudo bem, mas já tá pronto. Tá lá. É só ele continuar. Eu tenho, Mas eu tenho não vou eu ficar tenho do seu que pensar. lado agora. Não, eu vou sei, falar eu sei só que em eu tô off com ela. Posso falar em off com errado. ela? Puxa, orelhinha. Eu tô Faz errado. bonito, porque o que eu falo? Aí chega na hora, por exemplo, eu tô com uns casais que tá na época do convite. Gente, eu sou muito parceira, assim, do pessoal do convite. A gente depois fala nomes. E eu presenciei muita coisa lá. Porque eu vivo lá com o pessoal. Então, um deles foi o noivo que estava indo pela terceira vez, que eles erraram a caligrafia, tudo dos convites. Nossa. Então, eles estavam fazendo o convite pela terceira vez. Isso a noiva não custa. acompanhava mais, isso custa. Isso custa. Custa Então, tempo, dinheiro, isso tudo. custa. E eu acho que o maior ativo nosso hoje é o tempo. Eu falo muito isso. Então, faça uma boa lista. Como que eu vou chamar depois o protocolo? Porque a gente falou de protocolo. Como que eu vou tratar? E toda semana eu recebo, até de clientes de pessoas que não são meus clientes. Michele, eu vou convidar tal pessoa. Como que eu chamo ele? Como que você trata ele no dia a dia? Ou tipo, apelidinho? Como que ele chama? Antônio. Você quer tratá-lo como? Então, é senhor Antônio, usa o protocolo para esses lados, sabe? Por exemplo, um convite bem feito. Usa o protocolo para você convidar teu padrinho. Dê um presente bacana. Sim. Porque ele vai ser um super apoiador seu ali e ele dá presente mais caro. O padrinho dá o presente mais caro, ele vai dar lá. Ó, o pessoal da ele vai dar lista um aí que pastel tá lá pra fazendo. vocês. Tá fazendo a lista, ó. Temos dicas de lista também, né? A gente vai chegar na hora da lista. Nós vamos que, chegar. ó, deu dicas maravilhosas aqui Muito sobre legal. montar dicas. Vocês estão de anotando? presentes. Eu trouxe até meu caderninho Não. pra anotar aqui, ó. Eu acho que você usar esse protocolo para esse início, de onde você começa? Do início. Então, monta uma boa lista, saiba chamar teu convidado. É muito legal. Eu tive um casal que esqueceu que a pessoa tinha mudado a esposa. Falei, Michele, volta, vamos voltar com isso daqui. Dá uma ligadinha, você tem intimidade. Você não tá convidando gente ao além. Dá uma ligada. E se tiver é porque tá alguma coisa tá errada, Alguma coisa né? errada. Dá uma olhadinha Eu olhava muito no Facebook. Pra ajudar minhas noivas no interior. A gente ajudava no Facebook. Vamos olhar tudo. no Facebook. Gente, intimidade Amei. é fogo, né? Ligava, viu? Mas é isso aí, Como que é ué. o nome do seu pai? Olha, Então- a lista tava pronta já. Sabe Eles por não, quê? ele aí coloca a culpa na coloca a culpa na Como você, olha lá, assessora. tudo a culpa é assessora. Assessora, gente, é Tudo a bom. culpa. Assessora também é bom pra ser realmente esse raio. Mas eu acho. Então, evitem. Ai, lógico. Ai, gente, tem que ser tudo perfeito. Não tem que ser perfeito, mas tem que ser bonito. É. Mas faz o bonito. Orquestrado. Orquestrado. Eu acho que é uma orquestra. Você tem que ir ali, ó. Sim. Vai liderando, faça uma boa lista de... É, o meu primeiro homework tá Então feito. você faz a tarefa com ele. É, vai sentar do lado, reforço. Porque o que é vou ficar muito de legal, reforço. vocês olharem também os padrinhos, gente, já fazem os padrinhos, depois já fazem... Começa pelos padrinhos. Padrinhos, É, eu comecei. família, Família. família, Comecei. porque depois, olha que tarefa que vocês vão ter depois. Depois vai ter entrada no dia. Ah, já fiz a lista aqui, ó. Quem que são os padrinhos? Já tem uma listinha ali Não, tem a parte de separada. cortar também, né? Todo mundo, creio eu, cria uma lista assim e tem que reduzir, não é? Quer uma outra dica? Ah, Não façam mais amizade de um certo tempo pro casamento. fica em casa. Já falei? Não, uma eu cliente já me deu muita avisei. risada. Já avisei aqui. Vai viajar, é tchauzinho assim, ó.
Não é muito... Ai, não é beija... Gente, Tava junto, tava nossa, junto, foi mas viajar. você vai convidar. Não fica aquela coisa assim, Fica, fulano casou, não fica. convidou. No Até interior tem muito isso. Até porque tem muito aquela questão de, tipo assim, às vezes os seus amigos de hoje, daqui 2 anos, 5 anos, não vão ser mais os mesmos, né? O seu núcleo Seu vai ciclo. mudando, né? Eu acho assim... A sua lista vai sempre estar defasada. Por exemplo, teve um caso de uma pessoa que trabalhava numa grande empresa, ela falou assim, Michele, eu acho muito chato eu não convidar o fulano. E começou a listar. Eu falei, olha, a gente vai ficar aqui um dia falando. Você quer convidar as pessoas? Se eu quero, coloca um convite, então, no mural. Mas eu não quero mandar 1 a 1, então... Fala eu com o quero RH. convidar. Fala com o RH da empresa. Eu, falando de protocolo, não seria minha indicação colocar um convite no mural, mas você quer convidar e não espera que todo Se mundo tem vá... Essa é uma que. estratégia. É uma educação, mas estratégia. assim, teu chefe. Você tem que dar um convite pro teu chefe. Sim. Eu acho que tem muito isso. E quando a gente fala assim, desse momento, né? Então, os noivos chegaram, sentaram com você a primeira vez. Como que funciona esse processo? Você vai conversando sobre os gostos, Porque Eu falo que é uma ali entrevista, você tá né? criando uma relação uma- de, né? Uma conexão Uma ali, conexão. né? Eu falo que é muito engraçado, e esses dias eu vou contar pra vocês também. Eu tô desabafando aqui, ó. Tô adorando, aqui, gente. Que eu recebi um e-mail de uma noiva, só que ela mandou pra todas as assessoras. Então ela mandou assim, acho que tinha umas... Eu nem contei, mas mais de 10 tinha, umas 14. Ah, ela fez uma processo Transmissão. seletivo? Ah, uma lista... Tá, entendi. Solicita orçamento urgente. Aham. Não vai conectar comigo. Não vai virar... Porque não vai. Então, eu acho muito legal você marcar uma reunião. Às vezes tem casais, por exemplo, tem casal que é de Cuiabá. Esses dias eu fiz reunião com uma noivinha de Cuiabá. Vamos fazer uma reunião online? Vamos. A gente se amou. Novinha, moço novinho também, super católicos. Então, o primeiro contato, ele é muito interessante para você ver... Como que é aquela coisa que se bate? A empatia. A empatia. A sinergia. O santo bateu. O santo bateu, né? eu acho. É interessante esse primeiro contato. Tem que ser, E assim, porque... hoje as pessoas procuram muito o orçamento, né? Às vezes você tem um contato com uma pessoa tão legal, que é um pouco mais caro. É que eu acho que as pessoas buscam tanto esse orçamento porque elas não sabem Elas não têm o ideia, trabalho. gente, Elas não não sabem têm o ideia. trabalho. Então elas consideram, talvez, esse eu acho que deve ser um ponto aí desse seu segmento. A assessora como mais um fornecedor. Sendo que ela é a pessoa que vai ajudar a orquestrar todos os fornecedores. Tem um vínculo a mais. Ela Não tô vai falando estar na linha de ela frente. tá na linha de frente. É o seu, eu acho que assim, a coisa mais genuína assim, é o seu olhar quando você não estiver vendo. E aí essa noiva, continuando esse gancho, ela mandou, eu não respondi. E ela mandou mensagem num lugar que eu tenho muita experiência em fazer casamento, eles me indicam. E ela mandou mensagem, eu enviei meu orçamento, eles amaram, ela pediu desconto e eu parei de responder. Porque aí não conectou. Por 2 vezes, né? Em Por dois não. quesitos. Então eu não vou fazer esse milagre para ela. Sim. Eu acho que então é muito sério esse primeiro contato. Sim. Acho que tem que dar aquela Total. Tem que ter o aquela brilho, energia tem que ser bacana dos dois. Porque, né, aquilo ali vai ser trabalho durante... E não trocar, é penoso para os 2 lados. E olha só, em novembro, muito engraçado isso, eu detalhei assim com bastante rigor o que eu ia fazer para esse ano de 2025. E eu coloquei, sabe, número 1, vamos fazer uma... Então, o que eu... Metas. As metas pessoais e profissionais. Fechar algo para daqui 1 ano e meio, não. Então, nesse momento, algum evento muito longe... Que vou muda muito. pensar muito em fazê-lo, porque é o que a gente falou. O tempo vai ficando um Sim. ativo tão escasso, né? Sim. Meus sobrinhos estão crescendo, eu tô falando há 3 anos que eu vou viajar com eles, nunca dá tempo. E também ficar planejando durante 1 ano e meio um casamento é muito, né? E assim, Tipo, eu nem, tenho- nem tão em cima da hora, mas também nem tão... E muda muita coisa, tá mudando, gente. Olha como tá oscilando o mercado, né? Você fecha uma coisa agora, aí daqui a pouco é outra. Então, eu prefiro os eventos para agora. Vamos trabalhar em 2025, gente. Vamos fazer focar, festa agora. Vamos priorizar o hoje. Priorizar o hoje. ou Vamos- agora. Olha, eu falo muito isso. Poderia ser minha frase. Vamos viver o hoje. Exato. Vamos ser presentes hoje, porque as pessoas não estão Que a presentes, gente né? tá tão assim, preso lá atrás e preso na frente. pensando o hoje
Viu? Tá acontecendo. E se o hoje passar, não vai ter nem lá Não na vai ter frente, na né? frente. Não vai ter lá na Vamos frente. e curtir o processo. Né? Exatamente. É encontrar muito a beleza, né, desse processo do estamos construindo, né? Muito porquê, né? Porque tem algo que é legal aqui, porque vai fazer bem pra mim ali na frente. Curte isso. Eu falo muito isso. Vamos deixar ser prazeroso. Vamos fazer um evento prazeroso, né? Curtir os detalhes. Eu tô com um evento infantil, aí a mãe falou assim, mas e se a gente... Eu falo, gente, vai ter uma árvore lá em casa de si. Meu pai que fala muito isso. E se essa árvore vai crescer, não vai dar, gente. Vai acontecer muita coisa. Não vamos deixar as pessoas trabalharem. A gente vai fazendo, vai fazendo um protocolo ali, uma coisa legal do jeito que você quer. Ah, mas eu tô em dúvida com tal coisa. Vamos marcar uma reunião com o fornecedor. Vamos Então, tirar sua dúvida. Então, eu não tenho muito... Vocês não vão me ver falando difícil. A palavra difícil, eu evito muito. Difícil, eu não consigo. Você tem que estar próximo, né? Você tem que transparecer muito. Tem que estar pronto. Outra coisa, vai ser difícil, mas a gente consegue fazer? Tá dentro? Vamos tentar? É difícil ou é possível? impossível? É impossível? Como assim? O que o cliente pediu? Porque às vezes o fornecedor fecha um negócio aqui com o cliente e me manda mensagem. Eu falo, olha, o que você vai conseguir fazer? Senão eu vou expor isso pro cliente. Eu tenho que Então, ter a expectativa. eu também sou muito ali do lado do cliente, gente. Tá certo. Eu não posso... Mas você fechou. Não era pra ter fechado. Então, vamos expor aqui, né? Eu acho que essa relação de verdade e confiança, transparência, a pessoa já sente muito em mim. Logo de primeira, porque eu vou ser verdadeira. Eu não vou deixar de falar o que eu penso. Olha! E num casamento, assim, que a pessoa chega, né? Que é uma realidade. Porque o casamento é uma sucessão de tomada de decisões. Tem que escolher entre A e B, porque não cabe A e B dentro. Não é nem só sobre dinheiro, né? Você tem que escolher... Pode ficar um carnaval, se você colocar A e B. Não. Pode ficar uma coisa medonha. Exatamente. Você quer, né? E você é a pessoa mediadora disso, O né? tempo todo. O tempo todo. Gente, Veja bem. minha profissão, que profissão é essa que a gente pode chamar? Porque Mediadora. Eu sou mediadora de cerimônias de casamento. Não, e a gente fala de bastidores, mas tem mediadora também. No caso, quando os pais são separados e o noivo fala, Michele, eu tenho um probleminha aqui, Michele. Mas assim, eu tive um problema no interior, que era um problema, assim... Que, gente, noivos muito bacanas até hoje, assim, me mandaram cartinha. Michele, meu pai e minha mãe se odeiam. Eu assim, deixa comigo, gente, eles se odiavam mesmo. É normal. Michele, não pode, a gente não podia passar perto, porque assim, mais barrada, ela já fez assim, ela já ficou brava. Eu peguei na mão dela, eu falei, vamos lá. Então, você trabalha... psicóloga dos noivos, mas da família também, em alguns Deus. momentos. Você tem que ser mediadora ali, tá super bem pra não deixar nada acontecer. Porque, olha só, eu vou falar uma coisa aqui em primeira mão. Eu nunca tive problema com briga dentro do meu casamento. Porque eu exijo, outra coisa que eu exijo, segurança também ali perto, entrada e pista... Tem muita coisa pra gente contar. Fala que tem os bastidores. Eu tô louca pra Mas saber assim, mais. eu nunca tive problema de família brigar, de alguém cair forte, machucar. Então eu fico muito em cima da minha equipe. Gente, a gente não pode ter problema. Se vê alguém que tá indo pro banheiro, tá uma discussão, vai junto. Então a gente chega junto. Normal. Pisciana tem feeling, né? Pisciana já vê, fala, não tá já bem tem ali. Um sexto sentido mais aguçado. Então, essas coisas assim de família, de pais separados, tem que ter bastante delicadeza. E também, assim, você tem bagagem já pra... Porque você já viu isso acontecer, né? Experiência. Então, assim, tira de letra. Tiro de letra, Por isso gente. que o bom profissional, né, não se acha, não cai do galho todo dia. Eu acho que não cai. De manhã eu conversei sobre isso e a gente tava falando sobre o mercado hoje. Imagina que tá um desafio hoje pra gente, né? Porque todo mundo é assessor. Todo mundo faz festa infantil. Aquela mãe que não tinha muito trabalho em casa, que queria uma coisinha. Um aniversário do filho. O aniversário ela tá fazendo a festa. Então, eu falo, gente, é tão sério esse trabalho. Por isso que não dá pra você fazer aquele que a gente conversou, não dá pra você fazer um bico. Exato. Eu estudo tanto, gente, eu estudo tanto. Eu estudo, eu vou atrás. E você tem que estar antenada. O tempo todo. Não só Brasil, mundo. O mundo, gente, tá aí, ó. As feiras tem feiras internacionais. É verdade.
Tá aí. É muito... E assim, a coisa roda, né? Muda muita Demais. coisa. Eu faço corporativo. Eu falei tanto não para corporativo. Tem 2 anos que eu falei sim. E assim, É foi um mercado incrível. totalmente, né, diferente. Mas todo cultural, assim, É. protocolar. Por exemplo, eu fiz um corporativo para chineses. Nossa. Então, o horário de comida deles, do jeito que eles comem. Nós vamos começar às 17 horas, todo mundo pronto. Não, às 4 eu quero começar. Então, tudo correndo, tem um jeito... Eles são assim, né? Sim. Tudo imediatismo. É, Vamos, então, pessoal, equipe bilíngue. Então, você está sempre estudando. tem que estar sempre E eu pronto. acho que uma coisa que não cai de moda, gente, é a educação. Mas isso, Então, né? É que hoje sejam mais educados possíveis. mais confiantes também, né? Porque eu acho que também envolve muito isso. Segue, a né? pessoa tá muito ansiosa porque ela não tá confiando, né? Então, confiar também envolve isso, da educação, é da verdade. entrega. Mas olha entrega. só, vocês vão anotando as dicas aí para vocês também. Às vezes você tem um fornecedor muito mais em conta, ele vai dar muito mais confiança para vocês do que você ter um fornecedor que tem mais habilidade, tem know-how ali naquele lugar. O barato sai caro às vezes. Não, essa frase, ela tinha que ser... Vamos pendurar na parede? Não, tem que. Pendurar, porque... Não, ela tem que abrir um Ela tem que orçamento. abrir, O orçamento chama, né? O Barato barato sai sai caro. Nossos pais falavam, né? Exatamente. A gente não tem coisa que a gente cresceu Tem. ouvindo. Não, É. e assim, dentro de um casamento, Desse né, universo, desse universo, principalmente. não pode errar. Você não consegue. Eu falei uma frase dessa pra uma pessoa, ela falou, Michele, mas você cobra muito. Eu falei, você nunca vai entender. Nunca. falando. Depois você vai entender. Como a gente conversou também, imagina, tenho noivos que falam assim, eu tenho esse valor. Gente, eu tive uma mãe, que ela falou, Michele, bem lá no começo, eu tenho 12 mil. Você consegue fazer a festinha do meu filho? Então, milagre. Aí nós você estamos falando fala, de valor não, aqui, aí- nós estamos falando de... É sonho. É, Pessoa- e aí você fala, eu brinco muito com isso. Eu Nossa, falo assim, olha, vamos lá. milagre eu ainda não tô fazendo. Milagre não, mas a gente Mas consegue... também não conseguiria fazer por esse valor. Não Então, é? muito. Você lida, imagina, um sonho da pessoa ali. É. Imagina um casamento, você lida. Aí você vai falar assim. Ai, pode acontecer. Ah, gente, Se não, essa Não, palavra. e se você fala que sim, isso vira contra você. Porque É, você expectativas. falou. Você alinhou essa expectativa. E hoje tem WhatsApp, né, gente? É. Arrasta, print. você printa, você arrasta. ali. Print. Gente, e assim, é uma coisa que eu não uso. Print. Você falou com o meu cliente. Então, meu cliente nunca vai me ver falando que eu falei isso pra ele. Oh, E assim, Isso é legal? eu acho que tem que ter uma delicadeza. Eu sim. uso. Não sei se a gente tem que falar isso agora aqui, mas eu uso, assim, o princípio da delicadeza. Sim, da educação, né? Que a gente falou que hoje talvez seja até muito raro, né? Tão valorizado, mas muito raro. Eu acho que tá muito raro isso. É. Então, não fiquem printando, não fica falando o que falou. Vamos começar. Leve A trás, gente né? recomeça. Uhum. Vamos recomeçar? Essa coisa, esse mercado nosso também, né? Eu parei um tempo de eventos com assessoras, porque eu via que é um mercado que... Ah, o que você tá fazendo? Então, eu acho que você tem que ser muito único. É. Você tem que ser muito único e ficar na sua. É um trabalho, é o que a gente até falou aqui nos bastidores antes, é um trabalho artesanal. É um trabalho que tem a sua assinatura, tem o seu olhar, a confiança ali, igual você falou, nesse envolvimento inicialmente com os noivos, ele vai se delongando para os fornecedores, para o dia do evento. Você faz um outro casamento entre você e É. eles, né? Fala que é um casamento, É gente. verdade. A gente cria- Você vai casando de novo. É, porque você vai criando esse laço. E tenha sempre esse tato, sabe, da delicadeza. Até vocês para pedir um orçamento. Olha, não é assim de qualquer jeito. Olha, eu vou me casar. Coloca todos os dados de vocês ali. Passa alguma coisa. Eu tive um casal de noivos que eles não queriam falar quem eles eram e nem onde era. Tá. E eu protejo muito meus clientes. Eu falei, gente, se a gente não falar agora onde é, ele não tem o frete para fazer, ele não consegue saber quantas Não pessoas. consegue, Então, tem que saber a delicadeza. Não é um orçamento global. Não é global, não é assim, É. gente. Vamos colocar, Toma. mas vamos Toma aqui facilitar. Porque aí fica assim no WhatsApp. O que você pensou? Ah, não sei. Não. Pensou alguma Quer fazer coisa? uma ligação? Fala. Vamos conversar? Então já vai com uma ideia do que vocês têm. Olha, eu pensei, porque às vezes a pessoa, acho que decorador passa muito por isso, né? Você imaginou ali uma decoração, você comprou aquela decoração. Ah, mas eu esperava, mas não. O que você comprou? Vamos lá, gente, o que vocês compraram? E assim, se você esperar... Por que você não falou lá atrás? Por que você não falou lá atrás? Eu tive uma noiva que a gente vai muito para um resort, a gente se conheceu, uma graça. E ela mandou, gente, acho que assim, umas 20 mensagens para mim eu falei, como que eu vou escutar tudo? Porque não dá tempo para você escutar as mensagens. Ela falou, Michele, eu não paro de chorar. O meu casamento não foi como eu esperava.
Marília, depois- ela vai saber que é ela. Marília. Depois do casamento feio. Eu falei, mas você não conversou? Você não... Mas, Michele, na hora que eu cheguei, parece que a decoradora não tinha feito, parece que a gente foi bater os contratos no dia do casamento. Nossa. Eu falei, eu não sei o que te falar. Sabe uma dica que eu vou te dar que eu acho que vai mudar a sua vida? Pega essas fotos, edita. Faz uma edição legal do que você imaginou, do que você acha que é lindo e tá do seu sonho. Aí agora ela postou as fotos, curtindo. E você vai fazer o seguinte, daqui 2 anos, você faz uma comemoração com ele. É tua paixão, é o cara que você casou apaixonada, faz uma comemoração. Nossa, Não tinha, Michele, não tinha pensado. eu acho. Que legal. Monta um lugar pequeno, monta uma super decoração que você imaginou em branco e verde de verdade. E põe um vestido branco. E Gente, porque... olha aqui. Porque assim, não é tudo fim. Ai, acabou pra mim. Gente, não tem tempo de ter depressão. É, Não dá tempo. Como que é uma pessoa sem perguntou tempo, ontem? sem tempo pra Você ter. fazer uma aula com o professor na academia. Pisciana, você deve ser tão emotiva quanto... Não sei. Não tem tempo. Não sei o que é isso. Pode ser que pisciana seja, mas eu não sei. Não dá tempo. É tipo eu. Eu sou pisciana também, mas não dá tempo. Não dá tempo, Ai, gente. Não, dá, vocês não tem olha. tempo. A gente não tem como colocar isso na agenda. Chorar. Não tem. Coloca assim, É tipo ó. assim, não, 5 minutos. no time pra isso. 5 minutos, dá uma choradinha. Então, não fica assim, porque tem muito cliente também que pilha você. É. Vocês já passaram por essa experiência, mas assim, quem entrega... Eu, há anos, eu tenho uma experiência aí com logística, eu trabalhei muito tempo com meu pai, era só cobrança, gente. Então, eu acostumei na cobrança. Agora, quando eu vejo uma noiva minha que tá tudo certo, tá na minha mão, que ela começa... Tudo eu andando. falei, e se não dá? E se a gente não trabalha? Aí eu começo a levar... Não tem no pé. Porque assim, eu quero que seja um momento dela falar, nossa, foi tão legal aquele momento com a Michele. Não um momento de você falar alguma picuinha, isso não tem. Tem Gente, que ser evita. a hora do dia melhor da vida Aí da pessoa. vou mandar um áudio. Eu tenho noivos que mandam fotos, eles estão viajando, eles mandam fotos meia-noite. E a gente viu, isso é legal. Imagina, eu fazia, aí não contei muito pra vocês, casamento, e eu faço maternidade. Baby. Então eu falava que eu dormia com as noivas e acordava com as gestantes. Porque Nem só- dormia. Não dormia, porque imagina, que hora que acorda a gestante? 6 horas, eu lembrei que a gente pode pôr tal coisa, vamos pôr uma lembrancinha a mais, eu pensei em dar para meus pais. Então, eu me inseri nesse mundo, gente. Eu vivo full time o mundo dos eventos. Isso é muito Aliás, legal. antes de vir pra cá, eu tive uma super logística pro interior, pro aniversário, que ela mandou uma mensagem e falou, Michelle, eu morro de vontade de ter suas coisas. Ah. Eu até printei a mensagem dela pra deixar... Eu não gosto muito de ficar colocando no feedback. Tá. Porque eu acho que o mínimo que você tem que entregar é um bom trabalho. Óbvio. Acho que é o mínimo. Mas esse eu guardei pra ficar no meu coração. Porque as coisas que você posta e... Gente, não dá tempo de postar tudo, né? Mas se as pessoas Sim. soubessem o que a gente passa no dia... Acha que é só muita glamour, coisa né? legal. Não, Não é só e acha glamour. que não é só glamour. Não, é um desafio. Tem muito desafio. Tudo pra dar errado. É. Mas não vai dar. Não Não dá. dá. No final, aquela coisa que deu alguma coisa, saiu fora dos trilhos, só você sabia, né? Só a gente viu. Só você. Como, por exemplo, mais um bastidores, dá tempo de a gente contar? Óbvio. Claro. Um evento que eu fiz num lugar magnífico aqui e que eu prezo muito por segurança, muito, gente. Mas a Michelle... Não, no dia você vai ver que a Michelle não é... É exagerada, mas assim, sempre tem um segurança, sempre tem uma pessoa de Até bombeiros. limpeza. Porque eu tive um evento que tinha muito cadeirante. Ah, Por exemplo, 5 pessoas já é uma quantidade expressiva de cadeirantes. sim, total. E 28 crianças. Ah, Então nós imagina. fizemos a área superior, tudo de brinquedoteca. A gente colocou brinquedo, colocou monitor, porque dá problema, criança. Elas sobem nas cortinas, elas quase põem foguinho ali. Elas são criativas. E assim, a gente tem que ser o mais delicado possível, porque o pai e a mãe, eles estão bebendo champanhe, tá no momento, e não tá errado, tá no momento deles. Mas nesse evento, uma pessoa passou mal, foi ao banheiro, não deu tempo, acho que dela ir, e ficou ali mesmo na pia. E quando eu falei, eu tenho a minha equipe e tem a outra equipe do espaço. Aham. Eu falei pra minha equipe, não vão vocês olhar. A equipe aí é estrutural, é espaço. Sim. Até isso a gente Tem tem que pensar. essa divisão. Na hora de limpar tudo, caiu. Ah, Convidada perto, estilhaço. Gente, é muito perigoso. Porque pra pensar, ó. Qualquer coisinha que estilhaço uma senhora que tem uma veia. sim. Vira um... No que ela foi já ver, já foi uma menina minha. Já tirou o pessoal do banheiro. Olha isso, gente. Tem que ser uma... Tem Ninguém que ter percebeu. Tudo orquestrado. Aí depois de tudo certo, a minha equipe foi. Mas assim, o e lugar era restaurado. Então imagina a pia.
Nossa. A pia era toda com detalhes. Então, Uhum. essas coisinhas, sabe, de bastidores. E a sua tarefa é fazer o menor Desaparecer. impacto. Imagina o barulho. O menor Fez. impacto. Você imagina o barulho. Porta É fechada. mágico, é mágico. Então, assim, você perguntou qual o nome da profissão? Mágico. Mágica. Mágico. Faço mágica de eventos. Tá Mágica aí. de evento. Tá aí. Adorei! E quando a gente é fala. isso. E mágica É demanda assim, tempo. ó, é assim, né? É. Tem que parecer assim, mas tem um por trás. Sabe de repente? Sabe de repente? De repente, custou tanto. Não tem gente que fala, aquela sorte, mas custou, né? Custou. É Mas isso. vale É muito cada engraçado. centavo. Vale cada E entrando, né, que a gente sempre fala, né, de lista, né? Você falou que ia dar Ai, dicas, adoro, né? uma dica É. boa pra vocês. Dica boa, e quando a gente fala de lista de presente, Aham. né? Quanto mais antecedência a gente tiver, melhor. Porque uma hora você vai ter que fazer. E quando você vai fazer, agora, sua dica. Você viu quantos pontos tem um evento, gente? Um casamento? Então, por isso que eu acho que é essencial. Até vamos aproveitar essa questão. Contrate um assessor logo no início. Eu acho que assim, assessoria, espaço e algo, eu falo que é o escopo, algo grande. Tipo, ou decoração ou buffet. Já Tá. vai por esses 3 Ó, itens. Temos aí já um vai. checklist. Aí. Porque Gostei. você já garante. Você já tem ali. Você já tem ali, sabe? Você três players muito, né? muito bons pro seu negócio. Sim. Você dá pra jogar bem Que com dá eles. pra. Sim. O que eu falo? Até tô no momento com um casal na lista de casamento. Faça um bom site. Aí a gente tem os sites aí, Tem né? o site, tudo. Abertos Sim. aí. Acho que tem custo, só pra falando pro... Não, Não tem, tem custo. custo. É o dos únicos, É o free. único que não tem custo. Olha que dica Então, boa. já vem assim, Então, acho pronto. que o noivo pode ir lá nesse site e fazer a própria lista dele. Deve ter alguma coisa pronta. Sim, a tem gente lá trabalha as recomendações. Recomendações ou personalizar como quiser. como... Bom, eu falo que meu MBA é personalização. Eu amo personalizar, gente. Então vão lá, peguem ali um escopo dela já pronta, mas personalizem. Porque às vezes é um presente, por mais que seja um presente de crédito, ali um valor, eu falei muito pra eles aqui, e uma dica que eu vou dar pra vocês, um custo-benefício bom para um convidado hoje. Você vai num casamento, gente, para pensar quanto você custa. Sim. Porque a gente tá vendo ali o montante. Uma média, quanto custa Um convidado hoje. Assim, num casamento, vamos falar de um casamento médio ali, não vamos levar... Gente, R$1.000. R$1.000. Vamos por R$1.000 no casamento normal. Porque as pessoas, na hora que vão fazer essa conta, elas falam assim, não, mas que isso, o buffet não custou isso, mas elas não computam Não, o todo. é o todo. Porque O você vai todo. por ali o vestido de noiva, você Tem vai por a que- tem que decoração. Por exemplo, teve um casamento que a noiva falou assim, coloca umas 4 mesas a mais. Aí a decoradora veio, eu coloco. Aí passou o valor. Michele, por que o valor? Porque tem custo. Sim, não é? 4 mesas a mais. Vamos por um diâmetro de 1,60, 1,80 no máximo. 10 lugares? Não, 8 lugares. você cresce o evento. São 10 lugares. É uma mesa, uma toalha, são suplás. Eu amo uma mesa bem posta. Aliás, eu falo muito, eu trabalho muito em conjunto com os buffets. Eu dou muito palpite na mesa. Então, é o aluguel da tableware, que a gente fala que é aquele kit de mesa, né? Tá. De mesa. É faca, é garfo, é uma taça que você encomendou, uma taça de semicristal, de cristal. Como que vai ser? Cuidado depois com a quebra. Tem custo. Não, Então- que é a surpresinha no, que Então, você né? vai por mais 4 meses. Então, você não fez uma lista bem feita. Sim. E não tenham surpresas, por exemplo, até para a lista de convidados, faça. Vou pegar de novo no pé dele. Faça bem essa lista. Pra depois não ter isso de ficar, ai, não, teve Aumenta. lugar a mais. Põe mesa a mais. Isso. Aí na lista de presentes eu acho muito legal, porque você deu tanta bola para tudo no casamento e pensa que o presente que você vai ganhar vai ter muito valor pro convidado e para você ali. Sim. Eu sou da época que as pessoas levavam presente em casa, no Sim. interior, É. gente. Levava o vaso de cristal pro seu pai ver que você ganhou um presente. Era na casa dos pais. Dos pais, eu né? passei por isso. Os convidados dos meus pais levavam a caixa, ai, que graça. Acho que A geração os nova nem vão, antigamente não vão nem nem saber o que é sabe. isso. eu acho que os antigamente precisavam voltar um pouco. É. Então, essa lista é muito legal você colocar eu acho que um presente legal de você pôr, diquinha assim, extra. Teve um casal que a gente colocava sempre uma adega que custava R$860 na É época. estratégia, gente, é estratégia. A gente colocou umas 12 adegas e todo mundo falava, ai, dei uma adega pra eles. Nossa, deu uma adega. Então ficou muito legal porque o casal adorou, o convidado ama um presente legal. Pense em quanto você custa. No Sim. interior, você pega um casamento, aí você consegue fazer por 550, R$600.
Mas pense em quanto você custa e dê um bom presente, seja generoso aí. E noivos, faça uma lista legal, por mais que seja crédito ali depois. Passeio, Mas, tem muito de assim, passeio. aquilo que a gente falou até legal dividir, assim, né? Tipo, Eu acho muito uma legal parte, dividir tipo... o crédito. Uma o parte crédito crédito, e uma outra parte parte- coisas... Porque, concorda, todo vai- mundo tá precisando de alguma coisa. em Eu acho que você casa. tá precisando. Você vai chegar no seu momento lá com o teu marido, você quer pôr uma mesa legal. Sim. Poxa, você quer ter uma... Até a adega de verdade. Vamos pôr a adega de É verdade. adega? Uma. Vamos pôr uma adega de Uma. verdade. Vamos pôr uma adega. O vinho vai estar lá na sua adega. Você vai pôr uma mesa legal. Hoje tem móveis, gente. E é bom que Tem 12 Tem pessoas... site que você põe móveis. E é bom e é bom que, tudo. assim, todos os 12 vão na sua casa e vão falar assim, a adega que eu dei. Eu dei esse presente aí, ó. É estratégico Esse demais. presente fui eu que dei. Pode ser uma adega, pode Não ser uma é? geladeira, Adega. pode ser um Pode. fogão. É padrinhos, vocês veem? Padrinhos tem que ser mais caprichado. Capricha né? nisso aí. Capricha no eletro. E tudo tem no Magalu. Isso é protocolar, sabia? É. Uma coisa protocolar é os padrinhos que dão presentes mais grossos, assim, mais pontuais, assim. Mais A- significativo. Os significativos, boa. O fogão, a geladeira. Algo mais perene, eterno. Exatamente. Muito legal. Muito, muito bom. Foi uma muito dica bom. boa que vocês Foi Maravilhosa, ótimo. maravilhosa. Eu tenho Ai, certeza que muita depois- gente vai usar essa dica. Isso aí depois você vai ter que colocar esse site no formato de papel no convite. Então, no convite, colocar ali o RSVP, aproveitar o site. E nesse site, com a maior delicadeza, já tem confirme sua presença. Aqui tem Sim. tudo. Tem tudo, né? Já compre o seu presente. E, gente, eu passo por muita coisa que é assim, convidados um dia antes, perguntando onde tá a lista. Onde está? Ah, Se tem um normal. site. Ou no dia, aparecendo com presente. Que às vezes não é. Então, gente, que às vezes não é um presente que o noivo e a noiva querem. Então, eu tive uma amiga que. Ela falou: você vai comigo em tal lugar, na Polishop, trocar um presente. Foi uma coisa muito engraçada. Michelle, olha o que eu ganhei. Era tipo um. Eu não sei, não aspirava, fazia tudo, um monte de coisa. Ela falou: não vou usar isso. Não tem utilidade. Eu não pedi isso. Não, o pior é a pessoa levar no casamento, porque assim, aí a assessora Mandou na que ca- é. tem que achar um lugar para guardar esse presente. Não tem cartão, escrever um cartão. Ai, Então, gente, eu acho não assim. façam isso. A gente faz, né? Mas evitem. Não se percam. Não se Não se percam. percam. É isso aí. Não se percam. Michele, queria muito te agradecer. Mas já? Nossa, ó, a gente. Oh, foi Mas muito eu acho que bom. já- O bom é que eu acho assim, que o eu episódio não anotei termina, mas o ainda. papo aqui, ó, continua nos Nossa, mas tem muita bastidores. dica ainda pra dar pra vocês. A gente- Vai ter Dá que mais? voltar, vai ter que Tem muita dica voltar. legal, gente. E começar por essa lista e fazer uma boa degustação de buffet. Ah. Você acompanha em tudo. Olha só, não precisa ser 8 fornecedores. Escolham 3 bons, que vocês podem ter liberdade de falar o que vocês gostam. Hoje tem muita coisa de restrição alimentar, muita coisa infantil. Então, Isso é legal. caprichem na comida. Foca nisso. Foca nisso, O que gente. você acha que, assim, dentro disso que você falou dos fornecedores mais, assim, não significativos, mas maiores, assim, de um evento? Que Decoração. são mais concorridos. Não, de decoração, que espaço vai casar. E assessor. Igreja, e- se é igreja, como que é a forma que vocês vão casar, qual que é a Mas, assim, religião ó, de vocês. Mas assim, ó, por exemplo, é espaço, buffet e o artístico entra nessa Não, tríade. Viu? Eu falava muito no BBB, né? O bebida, banda, buffet. Dá Ah, atenção. Bebida, BBB. banda, buffet. Porque eu falo assim, gente, banda tem que estar ok no dia ali, o decibéis impecável, não muito alto. A bebida tem que estar trincando. O buffet tem que estar tudo quentinho, tudo, entendeu? No dia. Mas espaço, veja a decoração. Decoração hoje é uma coisa muito que a gente vai por 2 vertentes. Tem gente que gosta muito de já ver e quer aquele decorador, a noiva sonhou, ela já fez a pasta. Mas tem muito decorador legal hoje, gente. Sim. Eu já desenvolvi vários decoradores, até no interior, assim, tem gente muito legal para trabalhar. Então já Não, veja. tem Outra muitos coisa, trabalhos já veja o estilo de incríveis. vocês. Sim. E aí começa, vi meu estilo, vi minha lista, porque senão você fica assim, ai, vai ser mais ou menos 200 pessoas, ai, mas veio 240, ai, mas ele me cobrou tal, às vezes tem até uma taxa extra desses a mais. Gente, então não deixa isso acontecer. Sim. Fala real, então são 220, então vai ter 220 pessoas, trabalha muito... Não traga mais surpresas, Não porque traga já vai surpre- ter surpresa. Porque vocês vão ter surpresas depois financeiras. Sim. Então não queiram Sim. ter surpresinhas assim. Sejam bem alinhados e trabalhem com a verdade. Amei, amei. Demais.
Sempre a verdade ali. Transparência, né? Transparência. Como tudo. Tu chega- É um bom relacionamento. Chega junto, fala assim, É um bom viu, eu relacionamento. falei lá, É. mas eu queria mudar aqui. É. eu não- Tá tudo certo. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Eu falei tantos convidados, mas não vou conseguir. Uhum. Eu vou ter mais, todo mundo vai fazer uma força-tarefa para fazer o melhor para você e para entregar ali uma coisa bem legal. E vai dar tudo E vai gente dar trabalha tudo com certo. sonhos, E vai vai dar dar tudo tudo certo. certo no final, não vai? Contrate bons Não, fornecedores. não dá certo Dá. no final? Dá. Calma aí. A gente tá ali, ó, mas dá tudo certo. Muito legal. Muito bom. Obrigado Parabéns pelo pra seu gente. tempo. Nossa, Amei. parabéns pra você. É. Excelente. A gente vai. trio. A gente quer de A volta gente aqui. gostou. Que trio, Ó, eu gostei muito. Vai ter repeteco. vai ter repeteco. A Gostei. gente vai fazer outro porque, ó, você... Acho que Faltou tempo pra a gente tanto falou assunto. coisa que agregou bastante e que deu Não, e pra aprender trazendo muito, Não, muita né? dicas coisa. especiais, ó, Mu- que ele vai ter que fazer. É, Eu vou eu ter- tenho tarefa de casa. Não, É o não, primeiro episódio que eu tenho tarefa de casa. Não, já Meu levou bomba no Deus, primeiro já episódio, levei. levou Bom, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua presença aqui, ilustre presença. E delícia. vamos que vamos. Que delícia. Eu adorei falar sobre um mundo que eu sou apaixonada, que eu sou inserida nele. E adorei compartilhar dicas com vocês. A E gente que amou. casal A gente que amou. A gente gostoso. Foi tomou super- nota de tudo. Que delícia. Deixa suas redes sociais, como que as pessoas te acham? A gente só agrega. Michelle Louren com 1. Eu compartilho algo ali nos stories. Eu preciso estar mais alinhada nessa coisa de rede social. Vou melhorar isso. Eu tenho um site de Puxa a sua orelha de também. produtos para casa também. Quem quiser agregar ali, milowstore.com.br. E Facebook Michelle Lourenço. Muito obrigado. E tá terminando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Até a próxima.